Omaha, Nebraska. Uma cidade no coração da América, marcada por um nome que gela a espinha: Nico Jenkins. Um predador que espalhou medo e dor como um rastilho de pólvora. Sua história, um mergulho na escuridão da alma humana. Um pesadelo que ninguém poderia ter previsto. Em apenas 10 dias, 4 vidas foram apagadas. Crueldade inimaginável, como um filme de terror que se tornou realidade. A cidade, em choque, buscava respostas. Quem era esse monstro? A polícia corria contra o tempo. Cada minuto era crucial. Cada segundo que passava aumentava o pânico. A sombra de Nico pairava, ameaçando a paz e a sanidade da comunidade. Infância marcada. As sementes da violência. Nico Jenkins não nasceu um monstro. Sua infância plantou as sementes da violência. Um lar desestruturado marcado pela violência doméstica e pela negligência. Seu pai, um criminoso condenado, incutiu nele a raiva e o desprezo pela vida. As armas de fogo prenunciavam um futuro sombrio. A violência se tornou sua linguagem. O primeiro ato de terror. Um prelúdio sangrento. Aos 15 anos, Nico cometeu seu primeiro crime brutal. Um marco em sua escalada de terror. Um assalto à mão armada. O prenúncio de uma longa e sangrenta trajetória de violência. Uma promessa ao abismo. Na cadeia, a máscara de delinquente juvenil caiu, revelando a face do mal. Diagnóstico: transtorno de conduta, transtorno de personalidade antissocial. A fera se revelava, a fera que ele sempre carregou dentro de si. Anos de cárcere apenas alimentaram sua fúria, transformando-o em uma bomba relógio. Nico se aprofundou em ideologias extremistas, encontrando justificativas para sua sede de sangue, para sua fúria incontrolável. Em 2013, após 10 anos e meio preso, Nico é libertado, solto como um lobo faminto na noite. A cidade de Omaha, sem saber, abriu as portas para seu pior pesadelo. Um pesadelo que mancharia suas ruas de sangue. Uma cidade em pânico. A série de assassinatos brutais. 11 de agosto de 2013. O primeiro corpo é encontrado. Juan Uribe Pena e Jorge Cajiga Ruiz, vítimas de um encontro casual com o mal. Os corpos chocaram a comunidade latina. O medo se espalhava como um vírus invisível. Curtis Bradford é encontrado morto em um beco. O modus operandi, assustadoramente familiar. Andrea Kruger, uma jovem mãe, é brutalmente assassinada. A cidade de Omaha mergulhava em pânico. Por trás do olhar frio, desvendando a mente de um assassino. Nico Jenkins não era um assassino comum, um bandido qualquer. Seus crimes, impregnados de fúria e crueldade, revelavam uma mente perturbada, um labirinto de insanidade. Ele alegava ser comandado por Apophis, um deus egípcio do caos, um ser de pura escuridão. As tatuagens em seu rosto, um testemunho de sua devoção à violência, um grito de guerra contra a sanidade. Psicopata? Psicótico? A linha era tênue, quase imperceptível. Mas uma coisa era certa. Nico sentia prazer com o sofrimento alheio, como um predador saboreando sua presa. Os detalhes dos crimes, narrados friamente por ele, causavam náuseas, revolta e um medo visceral. Nico não demonstrava remorso, nenhuma ponta de arrependimento, apenas satisfação, a satisfação de um desejo doentio saciado. Caçada humana. Corrida contra o tempo para parar um predador. A polícia trabalhava dia e noite, incansavelmente. A pressão aumentava a cada hora. Era preciso deter o monstro antes que ele fizesse mais vítimas. O quebra-cabeça se formava, peça por peça, apontando para Nico Jenkins. A caçada humana havia começado. A cidade, em alerta máximo, vivia em clima de terror. O mal estava à solta, e ninguém se sentia seguro. A cada pista falsa, a frustração aumentava. Mas a polícia não desistia. A captura de Nico era uma questão de tempo. A máscara cai.
Captura e confissão de um monstro. 30 de agosto de 2013. Nico Jenkins era preso após uma perseguição policial. A máscara logo caiu, revelando a face do mal. Em uma confissão fria, Nico descreveu cada assassinato. Parecia se vangloriar de seus atos. A confissão de Nico foi um golpe duro para Omaha. Julgamento e condenação. Enfrentando a justiça dos homens. O julgamento de Nico Jenkins foi um dos mais midiáticos da história de Nebraska, um circo de horror transmitido para todo o país. A opinião pública clamava por justiça, sede de vingança pela memória das vítimas. A defesa tentou alegar insanidade, uma tentativa desesperada de salvar o monstro da forca. Mas a estratégia falhou. A verdade era inegável. As provas eram contundentes, incontestáveis. Nico estava ciente de seus atos. Ele era o maestro daquela orquestra macabra. Em 2017, ele foi considerado culpado pelas 4 acusações de assassinato em primeiro grau. A justiça finalmente prevalecia. A sentença, pena de morte. A justiça havia sido feita, mas a sombra de Nico Jenkins ainda pairava sobre Omaha. Um lembrete constante do mal que havia se abatido sobre a cidade. As feridas, profundas, levariam anos para cicatrizar, se é que um dia cicatrizariam por completo. Possuído por apófis, alucinações e a busca pela pena de morte. Durante o julgamento e após a condenação, Nico continuou a aterrorizar, a desafiar a sanidade de todos ao seu redor. Ele interrompia as audiências, ria das famílias das vítimas, cantava músicas perturbadoras, como se estivesse em um palco, se alimentando da dor alheia. Ele alegava ser controlado por Apófis, o deus egípcio do caos, um fantoche em suas mãos. Seus atos, uma mistura de insanidade e manipulação, tinham um objetivo: a pena de morte. Um desejo macabro que ele não escondia. Um desejo que o consumia por dentro. Nico Jenkins ansiava pela morte. Via nela a única saída para sua dor e fúria. A única forma de escapar do labirinto de sua própria mente. Ele queria se tornar um mártir, uma lenda no submundo do crime, um nome que jamais seria esquecido. Trancado, mas não silenciado. A ameaça persiste. Hoje, Nico Jenkins permanece no corredor da morte em Nebraska, aguardando seu destino. Sua execução, adiada diversas vezes por recursos e avaliações psiquiátricas, ainda é incerta. Uma promessa de justiça que se arrasta por anos. Mas mesmo atrás das grades, sua presença é perturbadora, um fantasma que assombra os corredores da prisão. Ele continua a enviar cartas ameaçadoras, desenhar imagens violentas e aterrorizar os funcionários da prisão, um lembrete constante de sua natureza cruel. Sua mente, um labirinto de delírios e obsessões, parece inacessível, um enigma que ninguém consegue decifrar. A cada novo ato de violência simbólica, a pergunta volta a pairar: ele pode ser reabilitado? A história de Nico Jenkins é um alerta de que a maldade existe, pura e simples, e que, mesmo trancada, ela pode continuar a nos assombrar, a nos lembrar da fragilidade da nossa existência. O legado de um pesadelo, reflexões sobre um caso assombroso. O caso Nico Jenkins transcende o gênero policial. É uma ferida aberta na alma da sociedade. É um estudo de caso sobre a falha do sistema, a natureza da violência e os limites da sanidade. Um espelho que reflete nossas falhas. Sua história nos obriga a refletir sobre a responsabilidade social na prevenção da violência, o tratamento de doenças mentais e a busca por justiça. Nico Jenkins é um espelho distorcido da sociedade, um reflexo grotesco de nós mesmos, um reflexo dos nossos medos, falhas e da nossa luta constante contra a sombra da violência que nos espreita. Que seu caso sirva de alerta, um farol que nos guie para longe do abismo, para que possamos reconhecer os sinais
intervir antes que seja tarde e jamais esquecer as vítimas inocentes que cruzaram seu caminho, vítimas que jamais serão esquecidas.